Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos à live da Deserve. Olá, boa noite, Arthur. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Para quem está nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Bruna Fabiane da Silva, sou diretora jurídica da Deserve, consultora de conformidade. Nós estamos trabalhando bem forte nos estudos com a Lei Geral de Proteção de Dados, ajudando as empresas a ultrapassarem esses desafios de adequação. E somos também parceiros da ESIM e da IAPP, ajudando os profissionais a estudarem e entenderem mais a respeito do tema. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem bem à vontade. E nós damos início a uma série de lives a respeito da LGPD, com o intuito de conversar sobre o tema, de uma forma que as pessoas consigam também tirar suas dúvidas, compartilhar conhecimentos. E hoje o nosso primeiro convidado é o Arthur Pereira Sabá, que é o diretor da comissão do Conselho Diretor da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também já passou pelos nossos treinamentos há um tempo atrás. Muito obrigada, Arthur, pela tua disponibilidade em conversar sobre um tema tão importante, tão relevante, e que nós precisamos saber das atuações da ANPD enquanto titulares dos dados e enquanto empresas que estão nesse processo de adequação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professora Bruna, muito obrigado ao pessoal da Deserve. Estamos aí, para nós é uma honra e um grande prazer participar do evento. Maravilha. A ideia é a gente conversar mesmo de uma forma mais tranquila, sem a intenção de ser uma aula, uma webinar, mas para conversar principalmente sobre o exercício da NPD. Uma das coisas que eu tenho sentido, assim, Arthur, conversando com as empresas, com os alunos, é que parece que as pessoas estão entendendo a NPD como um órgão que vai querer ficar aplicando multas o tempo todo de forma arbitrária, quando, na verdade, nós sabemos que tem um papel muito forte consultivo da NPD, tanto para ajudar as empresas a conseguirem entender como é um documento que vai demonstrar conformidade, qual é o modelo que vai demonstrar adequação, como fazer um relatório de impacto, mas que tem esse processo de ser educativo também. O que tu acha sobre isso? Tu também tem essa percepção, vocês da NPD, você também tem essa percepção de que as pessoas estão com muito medo das multas? Sim, Bruna, é bem interessante porque nós temos alguns canais abertos com a sociedade, né? Um deles é o nosso e-mail e por esse e-mail tem chegado algumas consultas. E há muitas abordagens dessa natureza, o pessoal tem receio de ser multado e de não atender a LGPD em toda a sua conformidade e assim receber algum tipo de sanção administrativa. É importante deixar claro para todos, né, que a NPD, isso aí é um consenso do Conselho Diretor desde o início, né, que a NPD começou seus trabalhos quando foi implementada, né, em 6 de novembro de 2020. Ela é bem recente, né, e aí o que acontece? Sempre adotamos essa linha de uma linha mais orientadora, né? Então, tanto é que pode ver pela nossa agenda regulatória que a maioria dos itens ali, eles são itens que realmente ensejam uma regulamentação, mas eles são muito para orientar, realmente para atender aqueles aspectos que a LGPD deixou para que fossem regulamentados com maior, vamos dizer assim, maior atenção ao detalhamento. Sim, até essa questão do receio de que as funções sejam aplicadas, uma das coisas que a gente vem conversando nas nossas consultorias é justamente que é um pensamento, um mindset
que pode induzir a erro, porque, na verdade, as sanções ali são consequências e a gente já está com uma legislação em vigor, então pode acontecer não pelo descumprimento da lei ou não observância da legislação, que a empresa já tem aí algumas complicações que são mais suaves do que as sanções, são mais pesadas do que as sanções que estão mesmo administrativas, que são as sanções da NPD, e que, na verdade, o pensamento da organização, o mindset corporativo, deveria ser no sentido de continuar tratando os dados pessoais, porque a lei também não diz que agora não se pode mais tratar dados, mas de forma ética, de forma a não ferir os direitos, as liberdades das pessoas, né, de trazer uma confiança dos consumidores, uma confiança dos seus funcionários, de todas as pessoas mesmo em relação ao tratamento de dados. Então, a gente acredita muito num pensamento que é mais sustentável quando o foco não é com o medo da aplicação das sanções, e sim em realizar um tratamento, e assim, um tratamento de dados que vai ser proporcional ao que realmente necessita e sem ferir os direitos e as liberdades das pessoas. Então, com isso, acho que a empresa tem um sucesso muito maior aí de não ter nenhum tipo de problemas, porque as sanções são apenas na esfera ali administrativas, do que outros ainda reflexos que podem ser bastante onerosos, em função de que a Lei Geral de Proteção de Dados hoje ingressou em todos os processos operacionais da organização que envolvem dados pessoais, né, Arthur? Exatamente. O que acontece? O que nós recomendamos é que os órgãos públicos e privados, principalmente os órgãos privados, as entidades, que essas organizações não se preocupem exatamente com multa. Não é questão de se preocupar, como você diz, perfeitamente. Vamos procurar atender a LGPD de modo proporcional, de modo adequado. O que eu falo proporcional? Às vezes eu falo proporcional, o pessoal do direito treme um pouco, né? Mas não é que nós vamos atender meia lei. A lei ela foi feita para ser atendida em sua íntegra, de modo completo, integral, total. Só que a empresa ela deve pesar os esforços dela na conformidade à LGPD. Claro que ela vai descobrir que ela vai ficar conforme a LGPD, ela vai conseguir essa conformidade sem um esforço sobrenatural, né? Eu conto aqui porque nós recebemos casos de empresas que começaram com o seu encarregado, identificaram seus operadores, identificaram quem são os operadores, designaram o seu encarregado, e aí, no afã de fazer um estado da arte, eles foram muito além, criaram não só um escritório do encarregado, aí começaram a colocar o adjunto do encarregado, aí criaram também mais umas 3 pessoas para auxiliar o adjunto do encarregado, aí daqui a pouco começaram a prejudicar o próprio negócio, o fim da sua organização, o negócio mesmo, começou a tirar gente do planejamento estratégico, gente do recurso humano, gente da área de vendas, da área comercial, da área de relações governamentais, começaram a pegar todo mundo e colocar no escritório do encarregado. O escritório acabou ficando maior do que a área fim, né? E aí eles tiveram que repensar, né? Conversamos com eles, vamos repensar isso aí, porque o que acontece? Existem alguns parâmetros na lei que, se a empresa se preocupar em adotar aqueles princípios, em identificar a sua base legal e cumprir aquilo que está ali, ele vai verificar que, na verdade, é um esforço, claro, toda adaptação a qualquer lei é um esforço, mas... É um início, né? Mas não é algo sobre-humano, né? A preocupação é conformidade, sim, não é multa, é isso. Exatamente, até assim, identificar o que a empresa já tem, porque às vezes fica muito preocupado, tem que cumprir a legislação, mas não se olha para os seus processos operacionais, que não estão normalmente documentados, mas então não se toma essa iniciativa de ir lá e documentar esse processo operacional, identificar o que tem em tratamento de dados, entender o que a legislação exige e o que a empresa já tem, trabalhar atrelado com as boas práticas de segurança da informação, até por essa relação de que a gente tem que conseguir garantir a privacidade através da proteção dos dados, da segurança dos dados, e aí daí sim criar um plano de ação, e que esse plano de ação seja nos esforços da empresa. A gente não vai descapitalizar a empresa para entrar em conformidade, mas a gente precisa saber
quais são as ações primárias ali, ou primordiais, ou fundamentais que a empresa já pode adequar. E talvez essa métrica, Arthur, do quanto a empresa está ou não já aderente, já pode ser um passo bem importante para esse início de conformidade. E aí sim, como as coisas começam a ficar mais claras, e aí o medo da multa talvez vá aliviando. Inclusive, também não é assim, né? Aquela questão de a multa da NPD. A legislação fala ali em sanções, e uma das coisas que a gente costuma brincar até na nossa consultoria é que nós queremos advertência, porque talvez a advertência seja realmente algo positivo, inclusive. Por quê? Porque a advertência pode ser que eu não estivesse olhando para um processo operacional ou tenha acontecido alguma falha ali no processo, ainda que eu tenha colocado todos os esforços no sentido de uma adequação. Então, se for para escolher uma sanção, vamos buscar pela advertência e não vamos temer em relação a isso, porque existem uma série de outros impactos que a legislação nos dá em decorrência de uma não conformidade, que são muito maiores do que aquelas que estão descritas ali. E uma das coisas também que eu acho que gerava, assim, Arthur, uma grande preocupação eram justamente nos componentes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente ouvia, isso vão ser cargos políticos, vão ser cargos isso, vão ser cargos aquilo. Bom, e vocês passaram por uma sabatina, todos os membros ali comprovaram um conhecimento no tema, um aprofundamento, um comprometimento no tema, onde isso já está completamente superado. O que as empresas e até as pessoas conseguem ficar mais tranquilas em relação ao que esperar da nossa autoridade supervisora. Como é que é isso, essa questão de ter uma equipe técnica bem qualificada, tem facilitado o dia a dia de vocês, assim, dentro da NPD, com esse tanto volume de demandas que se tem? Com certeza, porque todo mundo que está ali na NPD, eu falo, não é questão de, né, por favor, não é nada de arrogância, não, mas todo mundo que foi chamado e que conseguiu, né, que foi nomeado até o momento, são pessoas que nós temos chamado de um currículo muito extenso. Então, são pessoas que têm um conhecimento técnico, um conhecimento doutrinário e muitos com conhecimento jurídico muito profundo. Então, e um grau de, como você disse, um nível de comprometimento gigante, porque tem que ser nesse início. Pode ver, nós temos ali 4 meses de funcionamento, né? Então o que acontece por aí? E existe uma série de assuntos que têm que ser tratados, que têm que ser regulamentados, existem uma série de iniciativas que têm que ser tomadas, inclusive nós lá, é comum, né, nós temos isso já massificado, nós estamos com 3 expedientes, né, de manhã, tarde e noite, né, a gente não para. E às vezes a gente para de trocar mensagem com o pessoal, isso é diário, tá? Não é eu estou contando isso aqui para... não, é porque é verdade. A gente tem trocado mensagem até meia-noite, né? Então o que acontece? Não tem aquele negócio, já acabou, vamos descansar. É muito difícil, a gente descansa, claro, mas é muito difícil, porque existem as missões, as atribuições normais, que são de viabilizar as regulamentações que o mercado precisa, que a sociedade precisa, e também tem as respostas àquelas situações as denúncias, notificações que já estão chegando, tem aquelas situações dos mega vazamentos que nos absorveu muito, e isso, eu costumo dizer, se fosse aquele gráfico de Gantt, né, das missões que começa não tem aquele luxo de essa aqui começa só depois que aquela outra termina, não, é tudo concomitante, no mesmo tempo, né? E a equipe é pequena. A equipe é pequena, dos 36, nós só temos nomeados 25, por enquanto. Entendeu? Então são 25 que estão cuidando de tudo isso aí. Né? Então não é raro que os diretores mesmo tenham que elaborar documentos, fazer as coisas, é comum. Sim, e a gente acaba percebendo que no próprio site, hoje do Ministério da Economia, tem vários também informativos, a própria NPD vem lançando muitos informativos a fim de nortear mesmo as pessoas e as empresas. E acredito que isso seja fruto, que vocês, quando conseguem divulgar um material, isso seja fruto assim, de uma conquista, de muito trabalho, de muito esforço conjunto da própria autoridade supervisora. Como ali na trilha de formação de DPO a gente estuda muito a questão do GDPR,
e das autoridades supervisoras da União Europeia. Tu acredita, Arthur, que a gente pode criar uma expectativa que a nossa NPD ela seja próxima ao atendimento, ou que seja equivalente ao atendimento que as autoridades supervisoras da União Europeia prestam às empresas e aos titulares dos dados também? Com certeza, mas para isso nós vamos ter que, invariavelmente, isso eu falo porque é verdade, já é consenso no Conselho Diretor, já é consenso com o diretor-presidente da autoridade, nós vamos ter que pensar, e já estamos trabalhando para vislumbrar uma alteração na natureza jurídica da autoridade, para que ela se torne uma autarquia, né, especial, mas da administração pública indireta, porque aí ela vai ter uma vida mais própria, ela vai inclusive crescer em efetivo, porque hoje ela foi criada para ganhar forma, para ganhar força no seu início, mas ela é quase um embrião, né? É quase um núcleo, né? Então, não se pode pensar que 36 pessoas, vamos dizer que todos estivessem nomeados, vão cuidar de um país de mais de 200 milhões de pessoas e que todos têm seus direitos, e é um país de importância geopolítica capital, como é o Brasil, e que é um país dessas dimensões, né? Então, com milhões de CNPJs, não dá para pensar que 36 pessoas vão dar conta disso tudo. Vão então, conseguir nós estamos isso. buscando esse crescimento. Mas é um início importante, é um momento assim que a gente chama, para quem está estudando a segurança da informação de divisor de águas, a gente costuma dizer que não precisava de uma legislação, vamos pensar assim, para dizer para as empresas que as informações são importantes. Mas como a gente não tinha essa obrigatoriedade aqui no Brasil, acabou que a legislação trouxe essa importância, essa relevância, o que é positivo, porque nas empresas que a gente vem trabalhando, as empresas vêm repensando, inclusive, a segurança da informação das suas próprias informações, não só dos titulares dos dados. Trazer a segurança realmente atrelada a todos os processos. E isso tem sido muito gratificante no sentido de conseguir trazer esse pensamento para as organizações, e eu acho que todos temos que fazer os seus papéis. As empresas já sabem, a partir do momento que uma legislação ela é sancionada, significa que já podemos começar ali a pensar como se preparar. Depois da entrada em vigor, também aí já está ali definido que precisa dessa adequação, a gente precisa buscar essa conformidade. E agora tem se falado na questão do projeto de lei que tem um objetivo em querer adiar as sanções que passam a valer a partir de agosto. Só que, na verdade, aquela empresa que ela ainda não olhou para os seus processos até agora, mesmo que as sanções entrem em vigor e esse projeto de lei for aprovado, que eu acho muito difícil, em janeiro de 2022, é um tempo curto para adequação. E, inclusive, tem toda uma questão de que a lei ela já está em vigor. Uma das coisas que a gente tem percebido é algumas chamadas no sentido de a LGPD é adiada mais uma vez, ou a gente vai esperar entrar em vigor as sanções para começar a adequação. A gente vê esse tipo de chamada, esse tipo de apelo, quando na verdade a gente precisa dizer, não, nós temos sim uma legislação em vigor, e as sanções vão entrar em vigor, mas isso não pode influenciar no teu ânimo, na tua vontade de entrar em conformidade. Até porque o processo aí é para sempre, de melhoria contínua, então é um processo muito de conhecimento, de engajamento, de conscientização, de como tratar os dados de uma forma correta, do que propriamente algo que as sanções entrem em vigor e daí do dia para a noite a adequação acontece. Não é assim. Eu tenho até, Bruno, permite aqui, também é importante mencionar, como você falou aí da segurança da informação, daqueles princípios, os 10 princípios que estão ali no artigo 6º, eu gostaria muito de chamar a atenção para os princípios da prevenção e da segurança, porque os outros princípios, finalidade, necessidade, eles são mais facilmente colocados em prática. O princípio do acesso, da qualidade, da transparência, isso as empresas, muitas já até costumavam já fazer isso. Vão fazer agora oficialmente em um nível um pouco maior. Agora, no quesito prevenção e no quesito segurança, aí é que realmente nós temos notado que
há muito ainda por fazer. Eu não sei se... Pode ver, tudo que está acontecendo hoje em dia, desses vazamentos, né, é um preço alto que nós estamos pagando por décadas e por anos a fio de leniência e de negligência com a segurança, com a privacidade nossa e de nossos dados diante da sociedade, diante de empresas, diante de nós mesmos, né? Então, nós estamos pagando agora esse preço, com uma sucessão de vazamentos, e esses vazamentos ocorrem por quê? Porque nós não temos ainda cultura para combater uma engenharia social que é feita contra nós não temos ainda uma cultura de segurança organizacional e de segurança da informação implementada. Então, a segurança da informação é ferramenta capital para uma adequada proteção de dados pessoais. Nós, como empresa de segurança da informação, a gente sempre teve aquela percepção, Arthur, de que a segurança da informação era um custo para as empresas e não um investimento, e que não que a segurança da informação é que iria garantir realmente a atividade principal das empresas. E com essa percepção de querer economizar justo na segurança, a surpresa de uma violação de dados, e muitas vezes, não falando até não somente do dado pessoal, mas de uma indisponibilidade de determinados serviços, da perda de dados das empresas, aquelas situações em que acontecem as violações, em que se perde o hacker criptografa, no ataque de registro criptografa, o servidor principal, as informações principais, e aí consegue criptografar o backup da organização. Isso é o retrato de que falta o mínimo de organização e de que já se existiam boas práticas há muito tempo relacionadas à segurança da informação, e essa questão de cultura é justamente nesse lado, de ver como um custo, como um gasto, como algo que estava distante das suas operações. E aí, quando dava um problema aí, realmente se via que muitas vezes até a própria continuidade de negócios era comprometida, e agora a violação acaba sendo ainda pior. Sabe que a gente tem aquela questão de que os dados, eles têm muito valor, de que agora é o novo petróleo, tem se falado muito disso, né? Só que tem uma coisa, depois que a Lei Geral de Proteção de Dados ela entrou em vigor, pode ter certeza, a gente até brinca assim, pode ter certeza que se o dado ele tinha um valor, agora ele vale bem mais. Então, assim, inclusive pro titular dos dados, que talvez não ia se preocupar, ou se a informação dele estava ou não relacionada a determinada violação, mas agora ele tem essa preocupação, e ele sabe que isso tem um valor. Então, as empresas precisam trazer para já a segurança da informação em todos os processos, e conhecer, né, Arthur, assim, o que realmente precisa, o que realmente a legislação exige, porque nem tudo que a lei exige vai ser aplicado a determinadas empresas. Então é importante saber o que está em conformidade, o que não está e o que não se aplica, até para dar uma aliviada, porque olha, tudo que a LGPD exige, no primeiro momento pode assustar, mas isso tem que se enquadrar bastante na realidade da empresa. Inclusive, o jurídico está passando por uma por uma atualização em relação a esse conhecimento de segurança da informação. Há bastante tempo que o direito ficou distante da tecnologia. O que tu pensa sobre isso? Vocês têm discutido também esses aspectos da atualização das profissões? Com certeza. É impressionante como o ramo do direito digital, se é que eu posso dizer que é um ramo, mas ele ganhou muita relevância. Eu tenho colegas que agora, né, bem mais novos que eu, né, que estão na universidade cursando o direito aqui em Brasília, e eles falam assim, Arthur, qual a área que eu devo ir? Eu falo, vai para o direito digital, porque estuda direito digital, porque é algo que realmente tem aberto portas e é algo que é muito promissor. Até porque nós estamos caminhando por uma total dependência tecnológica, total. Com o advento das redes 5G, né, nós teremos em alguns quilômetros quadrados, muito pouco, nós teremos a possibilidade de milhões de equipamentos de internet das coisas e de usuários conectados simultaneamente. E numa velocidade de gigabytes. Entendeu? Hoje, quando você tem 300 mega, é porque está pagando muito caro. Agora, imagine gigabytes de velocidade. Então, o que acontece? Isso vai tornar... Nós teremos nossas casas, nossas vidas invadidas por equipamentos de internet das coisas que hoje não funcionariam bem porque a 4G é muito limitada. Mas, com o advento da 5G, sim. E
Isso vai gerar uma série de preocupações no campo jurídico, no campo social, no campo econômico e principalmente no campo da segurança. Então, todos nós vamos ter que olhar a segurança da informação e embasar, porque a segurança da informação vai embasar o adequado tratamento de dados pessoais. Até porque isso está na ementa da lei, né? A lei não é lei geral de gestão de dados pessoais, é lei geral de proteção. Às vezes o pessoal reclama, não, Sabá, mas você fala muito, Arthur, disso de proteção, de segurança. Eu falo, mas eu falo, porque qual é o maior pesadelo do gestor de dados que trata dados pessoais? É o vazamento, é o comprometimento desses dados. Entendeu? As outras coisas ele faz um acordo bilateral com o titular dos dados, ele pode, com o operador, ele vai levando. Agora, caso de vazamento, expõe a empresa, prejudica a imagem, a reputação da organização, mais do que multa. Multa é o de menos. O problema é a reputação da organização. E o que acontece? É lei de proteção. Inclusive tem ali um artigo bem interessante na LGPD que diz, dentre outros, né, mas diz claramente que o tratamento de dados ele é ilícito. Ele não é válido, inclusive, se o controlador não apresentar, não fornecer ao titular dos dados a segurança que o titular dele espera. Entendeu? Então isso é muito importante. Né? Isso, inclusive, no formulário de comunicação de incidente que nós estamos submetendo agora a consulta, a tomada de subsídio, perdão, esse formulário tem um item que traz lá. O controlador adotou todas as medidas de segurança da informação cabíveis que ele podia adotar. Isso é um item que pode amenizar ou pode prejudicar o controlador. É um item de avaliação. Essa expectativa, trabalhar também essa questão da expectativa que o titular dos dados tem, o vazamento, ele acaba, a gente perde o controle, né, do caminho que a informação vai percorrer. Então, se tu tinha um ambiente onde tu podia identificar claramente onde a informação percorria, a partir do vazamento, dificilmente tu consegue voltar. Acho que é praticamente impossível voltar ao estado anterior das coisas. Acredito muito também, Arthur, que nós estamos vendo em relação a essa questão do direito digital, das atualizações e do próprio jurídico se adaptando, uma necessidade muito grande de conscientização, de educação. Então, até mesmo essas lives, conversar sobre o assunto, conversar sobre a privacidade, sobre a proteção de dados, em todos os momentos é muito válido, porque todos estamos aprendendo, titulares dos dados, as empresas, controladores, operadores, as empresas que são controladoras e operadores de dados também, e uma das coisas que nós estamos percebendo, até a gente passa, quando a gente realiza o processo de adequação de contratos, registro de tratamento dos dados dos clientes com os prestadores de serviços, muitas das vezes fica naquele anseio, acho que tem uma certa negação de que tem sim uma mudança que não fazia parte da realidade, que há necessidade de um estudo aprofundado no tema e de rebater, de querer negar, não, isso não pode ser dessa forma. Para ter uma noção, Arthur, dividindo até algo que aconteceu com um dos nossos clientes, o jurídico do controlador exigiu que o operador de dados comunicasse sobre uma possível violação de dados por carta R, deveria ser por carta R. E nós ficamos incrédulos, porque a carta R demora, né? Pode acontecer muitas coisas em decorrência desse tempo, e, na verdade, o operador imediatamente que toma ciência daquela violação, ele não precisa esperar para comunicar o controlador. E o próprio controlador, querendo se resguardar, enquanto jurídico, queria, então, solicitar que fosse feito através de carta AR. Parece brincadeira, mas essa é uma realidade, é uma das situações em que as empresas perdem um pouco no sentido de não chamar outras áreas para discutir muito esse assunto. Chegou um momento que a segurança da informação não resolve tudo. Isso é tratamento de dados, então vamos deixar isso com o time de TI. Não, mas a gente está falando dos dados que são físicos também, então vamos por partes. Exato. Isso é contrato, então eu, jurídico, me sinto na obrigação de resolver todas as questões contratuais. Tá, mas se todas as cláusulas contratuais, mas se uma cláusula específica precisa da ajuda do time de segurança, chama o time de segurança da informação para conversar sobre isso também. Então,
Até muitas empresas vêm criando um comitê de privacidade, onde as pessoas se dedicam ali, dividem as tarefas, né? E se dedicam a estudar bastante o tema para conhecer sobre as suas áreas. Essa questão do comitê de privacidade nas empresas é um meio também de demonstrar conformidade, de que a empresa está adotando o entendimento a respeito da legislação dentro da organização? Bruna, essa é uma iniciativa interessante. A LGPD ela não trata sobre esse tipo de composição, ela trata só dos agentes claro, dos agentes de tratamento e do encarregado, né, como atuantes nessa área. Mas é interessante que é um esforço da empresa em massificar uma cultura, né, e disseminar uma cultura de proteção de dados. Quando você cria um comitê, você está dando relevância ao tema, né, e é uma coisa positiva, com certeza. Não é exigência, mas é positivo, porque a ideia é disseminar a cultura mesmo. Agora, é difícil. O objetivo maior que nós queremos para a sociedade brasileira é a maturidade. Agora, maturidade é complexo, porque maturidade é um tripé, né? Maturidade é cultura, conhecimento e experiência, né? Então, para se adquirir isso, leva a chão, a estrada aí, né? Mas agora, é claro que a criação de comitê, a capilaridade das informações em termos de como se fazer uma boa segurança da informação, uma adequada segurança da informação, uma adequada proteção de dados pessoais, uma transversalidade dentro da organização, com o tempo os funcionários vão adquirindo, independente do nível hierárquico, eles vão adquirindo esse conhecimento e aí vão incorporando essa cultura. Isso é que nós queremos. Ah, maravilha. Até, assim, isso faz parte de uma governança dos dados também, né? Então, de abordar esse assunto. E essa curva de maturidade, difícil ter uma previsão. A NPD discute isso de alguma forma. Olha, daqui a tantos anos, acho que a situação de cultura de privacidade no Brasil já vai estar em um nível aceitável, um nível mais adequado. Você tem alguma métrica, alguma expectativa? Não, por enquanto não, mas a ideia já foi veiculada, inclusive fui eu que veiculei, perdão, essa ideia lá no Conselho Diretor, numa das reuniões, e aí foi bem aceita de nós mensurarmos cenários periódicos. Agora que nós estamos com muito pouco pessoal, muito pouca estrutura, e aí não vai ser possível fazer isso agora. Mas a ideia é exatamente essa, para que possamos responder à sociedade um dia que for perguntado, como é que está o cenário da proteção de dados pessoais no país. Nós vamos ter condições de dizer, né, quais os indicadores para isso. Pode ser a quantidade de notificações, a quantidade de denúncias, a quantidade de comunicações de incidentes de segurança de dados. Esse tipo de coisa podem ser utilizados para mensurar alguma coisa, né? Porque uma organização muito bem preparada, com certeza, ela vai saber lidar com ameaças à segurança dos seus dados, os dados que ela custodia, né? Eu acredito que vamos conseguir chegar assim. Inclusive, essa semana foi publicado, na verdade, no início da semana, algumas orientações quando acontece um incidente de segurança, uma violação de dados. Hoje, qual que seria a orientação, assim, Arthur, de quando acontece uma violação de dados, o que a empresa deve fazer? Porque uma das coisas que os clientes perguntam muito nossa, o que é esse dever de notificação? Eu vou gerar alguma coisa, já uma prova contra mim? Não, porque é um dever de notificação. Se não notificar, tu vai gerar mais uma violação para você. Porque, assim, existe o dever de notificação, que é uma regra muito clara que está hoje na legislação. Então, se houve a violação, já é uma coisa ruim. E aí, não notificar, aí é piorar o que já poderia, assim, ter sido ajudado até nesse sentido, né? Não, exatamente. Hoje, qual é a orientação da NPD, assim, para uma empresa que detecta um incidente de segurança ou uma violação de dados pessoais? Ela, como você viu, né, ali no nosso site, nós estamos ainda em tomada de subsídios para o formulário de comunicação de incidentes, aquele negócio todo. Mas isso não impede que a empresa comunique. A empresa comunica usando aqueles canais que estão ali no nosso site, ela comunica o incidente. E quando? Que prazo? Nós estamos colocando, a princípio, né, o prazo de 2 dias. Tá? 2 dias, porque é a lei do crédito lá do positivo, que traz isso aí, nós não baseamos, porque a ANPD ainda vai regulamentar esse prazo em resolução específica. Esse prazo ainda não está regulamentado. Por exemplo, lá na Europa, a GDPR botou 72 horas. Né? Na nossa lei, diz ou imediatamente, ou em prazo razoável,
né? Ou então em 15 dias, faz uma saladinha. Mas o importante é que seja o mais breve possível. Por isso que a gente colocou, por enquanto, 2 dias. Então, o que acontece? Ele comunica, porque é melhor que ele comunique e nós fiquemos sabendo, e nós possamos orientá-lo, o que fazer, e possamos levantar os aspectos que levaram a esse incidente, do que ele não falar nada e o titular que se julgou prejudicado entrar em contato conosco, porque aí o titular vai dizer, meus dados vazaram, no dia tal aconteceu alguma coisa, e aí nós vamos ver que a empresa não agiu, né? A organização não atuou, e não podia ter nos avisado. Isso aconteceu já, da organização nos procurar primeiro, porque aconteceu um vazamento, e aí, alguns dias depois, um titular entrou em contato conosco, mas nós já sabemos do que se tratava, né? Então, acredita, Arthur, acredita, Arthur, que bom que tu trouxe esse esclarecimento. Acredita que nos workshops, conversando assim com empresas, muitas vezes vem a pergunta, como é que a NPD vai saber que houve um vazamento de dados? E até eu costumo brincar, já viu como é que começa, às vezes, uma infiltração? Pode ser por uma goteira, e aí quando vê, cai a parede toda. Por quê? Porque o vazamento de dados, ele realmente, tu perde o controle da informação, e tu não sabe onde ela vai percorrer, quem é que vai ter acesso, e os titulares dos dados começam, então, a realizar várias denúncias. Então, é importante que tenha essa proatividade. Só que isso só é possível se a empresa tiver um plano bem estruturado de gestão, de incidentes, de procedimentos, de como agir. A empresa tenha claro, acontecer um incidente, o que deve ocorrer. Isso também é uma mudança muito forte que vem da segurança da informação, né, Arthur? De trazer um plano de resposta a incidentes dentro das empresas. E testar também. Testar as violações, que nem quando acontece um incêndio e ninguém sabe para onde correr, significa que ninguém simulou aquele incêndio. Então, a gente precisa testar muitas vezes se o nosso plano realmente ele vai conseguir atender de forma tempestiva a questão de fazer uma notificação para a NPD e para o titular dos dados, como fazer isso, quem deve fazer isso dentro da empresa, para não se comprometer aí e causar um dano ainda maior, né? Tanto para o titular quanto para a própria empresa. Exatamente. E isso é algo que já tem que ficar pronto. Já tem que ficar pronto. O artigo 50 recomenda, inclusive, que os controladores e os operadores, nas suas esferas de atribuição, de competências, que eles elaborem políticas de segurança da informação, políticas de boa governança, entendeu, nessa área, exatamente para que não sejam surpreendidos. A ideia é essa, né? Artigo 50 é ícone. E elaborar a política não é só escrever a política, né? É seguir a política, é conseguir evidenciar que o que está escrito ali naquela política realmente é o retrato do que acontece na empresa, porque isso também é outra coisa que vem acontecendo. Achar que a conformidade é só escrever as políticas e não seguir as políticas. Então, acho que agora é uma movimentação, acho que, inclusive, até essas questões desses mega vazamentos de dados, as próprias movimentações que a NPD vem manifestando, as pessoas estão mais atentas, já não se questionam mais se vai ser ou não vai ser. A gente já começa a saber discutir o como vai ser ou quando vai fazer. Exatamente, né? Exatamente, é por aí. Não pode realmente a empresa... O ideal é que... É até complicado, né? A gente fala, a empresa eu sinto até pena às vezes, né? Porque a empresa ela tem tantas coisas para fazer, né? Tem tantas para se manter no mercado, mas ainda tem que preocupar com isso. Mas é o que eu falei, como a vida está se tornando 100% digital, se é que já não é assim, então as atividades humanas e comerciais, políticas, sociais, elas vão cada vez mais migrar para o ambiente digital. E aí, ao mesmo tempo que facilita, abre uma grande vulnerabilidade, uma superfície enorme de vulnerabilidade, e aí é que essa lei ela entra exatamente para poder olhar para o titular dos dados com outros olhos, né? Dando ele o direito de decidir alguma coisa, mas aí que é por isso que é a necessidade de prevenção e segurança. E também, por mais que as empresas tenham, sim, seus desafios de adaptação, uma empresa que já está olhando para isso e que está buscando a conformidade, que já está atrelando aos seus processos, ela pode ter um diferencial competitivo gigante, porque não é uma vontade do Brasil. O mundo todo está preocupado com a privacidade e a proteção dos dados pessoais. Então, também tem essa oportunidade de já
ainda que paulatinamente, ainda que aos poucos, dentro dos seus esforços, mas já incorporando, porque da noite para o dia a empresa também não vai conseguir alcançar a privacidade de uma maneira que esteja atrelada já a todos os seus processos, mas tem que ter essa movimentação, e eu acho que é uma oportunidade para muitas empresas se destacarem no mercado e não ficar resistindo, porque a resistência ela pode gerar aí um afastamento de investidores, um afastamento de parceiros, de prestadores de serviços, outras oportunidades também. Acho que a LGPD, na mesma medida que traz desafios, ela traz oportunidades também. Traz, com certeza. Certeza. É exatamente por aí. E o titular dos dados, os direitos, eles não são absolutos também, né? Tem aquele momento que a empresa, ela realmente não precisa seguir o que o titular dos dados solicitou, mas, assim, Arthur, a empresa tem que saber quando dizer não, quando dizer sim e justificar isso. Então, ainda vai de muita preparação. E como que tem sido essa experiência? Porque, na verdade, tu é da área da segurança da informação. A gente até participou de um glossário, antes mesmo, acho que da lei entrar em vigor, foi lançado um glossário de segurança da informação com essa finalidade também, acho que de trazer a segurança mais próxima das pessoas, né? Exatamente. O que acontece? Nós, trabalhando, ali é claro, eu estava trabalhando, eu integrava o Gabinete de Segurança Institucional, eu era diretor do Departamento de Segurança da Informação. Então, a ideia é exatamente, era proporcionar instrumentos, dessa vez voltados para o Executivo Federal, né, que pudessem embasar as ações do Executivo na área da segurança da informação. Né. A proteção de dados ela veio depois, né, mas ela entrou em vigor, na verdade, em 18 de setembro de 2020, mas a LGPD. Mas todos esses esforços para normatizar a área de segurança da informação no âmbito do Executivo, ela se reveste grande relevância, porque acaba afetando, porque o Executivo tem uma carta de serviço muito grande ao cidadão. Né? Então ele acaba, com certeza, você regulamentando a parte de segurança da informação, isso vai se transformar em confiabilidade, maior confiabilidade no serviço prestado à sociedade. A ideia sempre foi essa, né? E agora com a LGPD, né, trouxe esse viés agora também muito forte para o setor privado, né? De olhar a segurança da informação com mais atenção, né? E que a gente não pode fechar os olhos, porque tem muitas ameaças nesse sentido. A gente não pode fechar os olhos em que são só os dados pessoais, não. Quem deixa um banco de dados que contenham não dados pessoais, mas que contém dados pessoais de forma fragilizada, muito vulnerável, provavelmente não tem ali também uma atenção aos seus próprios ativos, aos seus próprios dados corporativos. Então, acaba sendo uma oportunidade mesmo de olhar a segurança da informação como uma oportunidade de conseguir garantir a continuidade de seus próprios negócios, né? Sua própria atividade fim. Exatamente, Maravilha. Não só dados pessoais, como dados organizacionais também. Sim, sim. E, inclusive, nessa questão de organizacionais, acho que as pessoas estão buscando muito por esses conhecimentos. A NPD, ela vem, então, também divulgando informações, informativos, divulgando conhecimentos, propondo debates, acho que fazendo isso também uma maneira das pessoas, das empresas, dos profissionais também buscarem por essa atualização. As coisas mudaram e a gente tem que acompanhar essa mudança, né? Com certeza. Não podemos mais ficar fora dessa estrada, não. Né? O mundo já está caminhando para isso e já mais de 100 países já têm legislações em diferentes níveis de adequação das suas instituições públicas e privadas, mas mais de 100 países já têm leis de proteção de dados pessoais. Então não podemos ficar de fora disso. Não podemos, não. Inclusive, os hackers não vão deixar de nos olhar. Não vão, não. Então as ameaças elas não vão deixar de existir. E a Lei Geral de Proteção de Dados, na mesma medida em que utilizamos na empresa, manuseamos dados pessoais, nós também somos titulares dos dados. E também queremos essa proteção. Né? Então, tem muito disso, sim. Arthur, eu quero te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, pelo teu tempo em conversar a respeito da privacidade, da proteção de dados, do exercício da NPD. Nós ficamos realmente muito felizes em saber que você compôs esse time, faz parte desse grupo seleto de profissionais e que nos dá uma certeza de que há muito comprometimento,
há muito ainda a ser feito, mas os primeiros passos já foram dados. Então, para a gente que está na linha de frente da conformidade, também com os treinamentos, essa questão do nível a nível mundial, tem uma movimentação de privacidade. A própria IAPP, nós agora somos parceiros, traz muito essa realidade de outros países, e a gente vê que o Brasil ele já avançou nesse sentido. Então, que bom poder conversar contigo, que bom contar contigo, e no que precisar, nós também estamos à disposição para continuar debatendo o tema. Obrigada a todos também que participaram aqui, que assistiram, que compartilharam a nossa live, e mais convidados também serão bem-vindos. E no que precisar, a gente está sempre à disposição para conversar sobre a LGPD. Obrigada, Arthur, de coração. Muito obrigado, Bruna. Obrigado, DCEF. Obrigado a todos que nos acompanharam. Estamos sempre prontos aí, sempre dispostos. Muito obrigado. Obrigada.